Glória a Deus. A paz do Senhor. Eu sou Silvia Aparecida de Souza Eugênio, eu tenho 47 anos. Sou da Igreja AD, da Madureira de Limeira. Com o pastor presidente Bolfin, aqui do estado de São Paulo, e também junto com a irmã Líbia, e junto com a irmã Érica aqui também, né? Aonde que nos proporcionou de estar aqui, na igreja Congregação Unidas em Cristo. É um prazer, irmãs. Eu ter encontrado a irmã Líbia na minha vida foi um prazer, foi um momento assim de Deus, aonde ele proporcionou ter colocado essas mulheres na minha vida. Mulheres no propósito, né? No extraordinário mesmo de Deus. Eu vivo a cada dia por elas também. E eu gostaria muito aqui de contar alguns testemunhos da minha vida, o que Deus tem feito sobre a minha vida. Alguns me conhecem, alguns não. Então eu gostaria de acrescentar um pouquinho mais com vocês aquilo que Deus tem feito. Eu sou casada há 16 anos com o presbítero Emerson Rogério, que também é aqui da Madureira, e hoje eu venho contar um pouquinho do extraordinário de Deus sobre a minha vida. Eu vou dizer, primeiro eu vou começar falando para vocês que eu vou dizer de um homem que viveu o extraordinário de Deus, que é Jesus. Ele venceu e o que o Pai tinha feito com acordo com ele, que ele morresse por mim e por você. E que ele também teve muitos extraordinários para contar. Ele deixou a Bíblia para ouvirmos o extraordinário dele. Então Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra. E Lucas 9, e o versículo 23 diz assim: Dizia-se a todos: se alguém vir a mim após si mesmo, negue-se dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. E o 27, verdadeiramente vos digo, alguns há em que aqui se encontram de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Hoje eu vejo o extraordinário de Deus como Deus falando com Jesus, né, para que ele vivesse aqui embaixo na terra, para que hoje nós pudéssemos contar aquilo que a gente passa, aquilo que a gente sente, né, a cada dia. Há 2 anos atrás, eu percebi que comecei a cair com muitas dores fortíssimas, né, e outro sintoma, que é a esclerose lateral amiotrófica e AVC, do lado direito do meu cérebro e do outro lado a ela. E Deus disse que ia cuidar de mim. Isso não significava que eu não ia passar pelo processo. Assim como o filho dele passou para viver o extraordinário. Tudo o que eu preciso, tudo o que eu aprendi a ouvir, Deus fala comigo, mesmo ouvindo não às vezes, mesmo quando Deus chega e fala assim, não, não é por esse caminho, não é assim, não é a hora, não é o tempo, ainda assim, Deus, ele cuida de mim e eu tenho que aprender a ouvir o não e aceitar muitas das vezes o não de Deus para que eu possa viver o extraordinário. O extraordinário de Deus é para aqueles que realmente conseguem parar, respirar e ouvir somente uma voz. Não adianta quando você estiver no processo você querer ouvir várias vozes que você não vai conseguir. Várias vozes significa opiniões diferentes, aonde não vai chegar aonde você precisa. Muitos me perguntam, por que eu agradeço a Deus tanto? E eu digo, com todo o meu coração, que eu vou viver sempre um dia de cada vez. Você não precisa ter um diagnóstico fatal, e sim uma situação que te deixa paralisada. Se você mesmo se paralisar. Aí eu te digo que é hora de ouvir a Deus que tem para você, porque ele não mudou. Tudo está no mesmo lugar como ele deixou. Tudo, desde aquela época. Eu estou falando um pouquinho de Jesus junto com o meu extraordinário, para vocês entenderem que o extraordinário não é hoje. Não foi só com a minha vida, não é só com a sua vida. O extraordinário de Deus já veio lá de trás. A necessidade, quando Deus enviou o filho dele aqui no mundo. Nós vamos comemorar a Páscoa amanhã, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui um pouquinho sobre isso. Porque para você entender que o extraordinário de Deus, ele veio lá de trás. Lá em Gênesis, lá onde Deus falou, e peraí, há muitos pecados neste mundo, então o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esse pecado? Eu vou mandar uma bola de fogo aí para acabar com tudo isso, não?
Então eu vou mandar o meu filho, Jesus. Jesus, Pai, tô aqui, ó. Então, ouvir o sim, ouvir o não, é difícil, mas é necessário. Nós temos que aprender a cada dia isso na nossa vida. E o que Deus me levou essa madrugada, além dessas mensagens, além dessa palavra, além de Lucas falando sobre isso, Deus me levou que nós temos que, a mulher, ela tem que se amar a cada dia. Para ela poder viver o extraordinário de Deus, ela tem que começar por ela. O amor de uma mulher é muito grande. Jesus deu seu filho por amor. Deus deu seu filho por amor, que é Jesus. E nós temos que nos amar de uma maneira incondicional. Se nós não aprendemos a amar, nós não conseguimos chegar ao nosso objetivo, que é viver o extraordinário. Para você viver, você tem que primeiro se amar. Porque como você vai contar o extraordinário da vida de outras pessoas se você não consegue viver o seu extraordinário? Se você não tem histórias para contar? Se você a cada dia você só vive a situação e não a solução. E eu estou aqui nesta manhã gloriosa onde Deus proporcionou para nós para viver isso com você. Eu quero compartilhar com você tudo aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, a minha e a sua vida. Eu tenho dois filhos, o Davi com 16 anos e tenho a Karina com 27 anos. O meu filho Davi, desde os 4 anos, ele era atleta, ele fazia o atletismo, ele corria muito. E o meu filho, eu sempre dizia assim, Senhor, meu filho não vai ser atleta. O meu filho ele vai entrar numa firma, ele vai trabalhar, ele vai fazer assim o que uma pessoa, o que um adolescente, uma pessoa tem os seus planos e objetivos de viver uma vida, né, dentro de uma firma, dentro do, né, ter sua coisa própria, né? E eu falando com Deus. Aí eu disse assim, Deus, se realmente o meu filho ele foi para ser um atleta, o senhor vai usar uma pessoa que eu não conheço e vai falar comigo e com ele. E um certo dia nós fomos numa igreja e estava vindo um pastor de fora, um pastor ali do Peru, e Deus usou ele e disse assim: atleta. Quando Deus chamou meu filho de atleta, porque ele chama por nome. Deus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, que tudo que ele faz na direção certa, na hora certa, ainda que nós não percebemos. Então, o Davi, hoje, ele completou 16 anos agora, e Deus usou esse profeta para falar com ele. De repente, agora, hoje o Davi ele vai ter até um jogo daqui a pouco, né? Ali no Oeste, em São Paulo, ele é jogador e hoje ele é goleiro. Então, e ele mora numa cidade muito grande, só que antes dele ir para lá, Deus falou assim comigo, Deus mostrou para mim. Eu falei, Senhor, eu quero uma resposta, porque meu filho só tem 16 anos numa cidade tão grande como São Paulo. Quem conhece São Paulo, Santana, sabe que é muito grande. E eu tive essa visão, Deus me deu uma visão de uma cidade muito grande e muitas luzes, muitas luzes. E eu disse para o Senhor, Senhor, uma cidade tão grande dessa, com muitas luzes, o meu filho é ainda de menor. Aí Deus disse assim, ei, alguém vai para essa cidade grande. E eu cheguei ainda falei para meu esposo, eu estava do lado dele, falei para meu esposo, eu falei assim, quem será que vai para essa cidade? Aí meu filho estava aqui ainda, estava aqui em Limeira. E meu filho chegou em mim e disse assim, mãe, a senhora todo dia com as irmãs da Unidas em Cristo. Então, mãe, eu quero que vocês orem para mim, para saber se eu vou ficar aqui ou se eu vou para outro lugar. Eu disse, tá bom, e mesmo Deus já tinha falado com ele algum tempo atrás, mesmo assim ele quis a resposta, ele sentiu a necessidade dessa resposta. E eu disse, tá bom. Deitei um dia à tarde para me descansar. Quando eu tive esse sonho, essa revelação, de repente, eu acordei e disse, filho, você vai para este lugar. E já estava tudo certo dele ficar aqui, numa cidade mais próxima de mim, né? Um lugar mais próximo, uma cidade mais próxima, que é o que a gente quer, né? Os nossos filhos ficam perto de nós. E de repente, quando pensa que não, o telefone já toca no outro dia. Tendo aí essa confirmação de Deus para que ele pudesse ter ido para lá. E eu disse, filho, ele falou, mãe, agora eu vi que é de Deus e eu vou agora tranquilo.
né? Porque Deus, ele deu essa resposta certa e na hora certa. Então, a nossa oração, o nosso extraordinário de Deus é viver sempre o hoje, porque o passado já passou, eu tenho uma história para contar, mas o hoje, ele é muito importante. Ainda que o passado já passou, eu tenho uma história para contar. O hoje, ele é fundamental para que eu possa viver o amanhã e ter forças para viver o amanhã. Porque sabe aquela plantinha que você pega ela e planta hoje? Você não vai colher ela hoje. Você não espera que você vai colher ela hoje, que você não vai colher ela hoje. Você vai colher ela somente algum tempo. Porque aquilo que você plantou, ele tem seu tempo determinado para todas as coisas, o tempo certo. E Deus me fez aprender muito sobre isso. Então, eu tinha feito um exame há um mês atrás, mais ou menos. E eu vivi assim, outro extraordinário de Deus sobre a minha vida. Por quê? Há 10 anos atrás, eu senti uma dor muito forte na minha cabeça, né? E eu ia nos médicos, os médicos não achavam aquela dor de cabeça forte. E quando foi agora um mês, eu saí rindo do médico, porque eu falei, Senhor, o Senhor me acrescentou mais 10 anos de vida sem eu saber, sem eu saber. Mas sabendo e tendo certeza de que realmente ele estava acrescentando sobre a minha vida. Porque eu fiz uma ressonância do meu cérebro, né? E aí foi onde ele falou assim, a médica falou assim, olha, há 10 anos atrás já te deu um AVC, por isso que eu perdi a visão de perto, de uma noite para o dia. Então eu já tinha dado um AVC de uma parte direita do meu cérebro e da outra à esquerda a ela. Então, assim como Deus acrescenta os nossos anos de vida, a gente nem percebe. E aí ele chega e diz assim: ei, amar e se cuidar é uma das coisas que é essencial sobre a vida da mulher. Se você não conseguir amar e se cuidar, ir no médico, às vezes fazer um exame de rotina, para saber o que está entendendo com você, entendendo o que está acontecendo com a sua vida, você também vai conseguir viver o extraordinário de Deus, porque você vai querer abraçar a causa de todo mundo e vai esquecer de você. Só que muitas vezes o seu corpo começa a sentir de uma forma, começa a sentir de outra e você não percebe. Só que quando você perceber, a situação já está enorme, aonde que realmente você sofre o dobro. Então, Deus, ele me leva tudo isso daqui nessa manhã. E eu amo, porque assim, eu vou contar, irmãs, mais um extraordinário que Deus fez para mim, aonde tudo começou, há uns 16 anos atrás, que Deus falou comigo sobre minha casa. Eu estava eu tinha acabado de estar numa situação, passando uma situação financeira difícil, né? E há 16 anos atrás, Deus disse, mulher, o que você tem? Eu disse, o Senhor, eu tenho um sobrado, sem terminar. Só que eu estou passando uma situação difícil. E naquela época, irmãs, meu sobrado na parte de cima estava sem terminar. E eu falei, Senhor, não tenho condição para terminar meu sobrado, onde o Senhor proporcionou também de ter comprado ele ali. E de repente eu falei, pai, eu preciso de uma renda extra para mim poder me sustentar. E não entendendo que hoje eu serviria muito essa renda extra sobre a minha, olha o cuidado de Deus comigo. Hoje e antes. Olha o cuidado de Deus que muitas das vezes a gente não entende. Olha a preparação que nós temos que se preparar. Por isso temos que se preparar. Nós temos que se preparar porque hoje eu já estou vivendo ele, mas e o amanhã? Se eu não conseguir ouvir ele hoje, amanhã eu não vou conseguir ouvir ele, porque o amanhã já é um novo dia. Então Deus me disse assim, ó, viu? Vai lá, pega a sua botija então, que eu vou encher ela para você. Eu disse, Senhor, mas eu não tenho botija nenhum. Eu não tenho nada, eu tenho 2 serviços, eu trabalho em 2 serviços, cuido dos meus filhos, da minha casa, cuido de tudo. Eu não consigo arrumar mais um serviço, porque eu já dormia 2 horas por noite somente naquela época. E então Deus disse assim, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Vai lá e só obedece. E eu vou te encher a sua botija. Eu digo amém. Aí Deus falou assim comigo: primeiramente, você vai ter que aprender a rebocar uma casa.
Falei, Senhor, eu já trabalho fazendo joia, eu já trabalho numa empresa, eu já cuido da minha casa, nunca deixei de cuidar da casa do Senhor, nunca deixei de limpar a casa do Senhor, nunca deixei de fazer o que tem que ser feito. E aí eu disse, Senhor, eu não tenho mais tempo para nada, nada, eu só estou dormindo 2 horas. Deus disse assim, filha, eu vou te dar agora tudo que você precisa, mas agora você vai ter que aprender a me ouvir de uma forma onde você possa começar, ter um começo sobre a sua vida. E ali eu aprendi a rebocar. Reboquei a parte de baixo da minha casa ali. E agora Deus falou assim: agora você sobe, para você ter uma renda extra mais para você se sustentar. Eu disse, Senhor, como que eu vou subir, né, para cima, sem porta, sem nada? Deus falou, sobe que eu estou contigo. E eu subi. E aluguei a parte de baixo. E foi aonde, que quando eu subi, que não tinha janela e não tinha nada, que eu coloquei até madeira sobre tudo ali, e comecei ali também lá em cima, eu comecei também a rebocar, terminar de rebocar ali minha casa. E foi aonde que Deus começou a entrar ali com providência, e o dinheiro começou a surgir para que eu possa terminar a parte de cima da minha casa. Então, aquela renda extra foi aonde que depois eu comecei a terminar a parte de cima. E foi tão lindo que hoje Deus me deu 2 casas, um salão, para que hoje, na situação que eu me encontro, eu possa, todas as minhas necessidades ser supridas. Isso é viver um extraordinário de Deus e aprender a ouvir o que Deus quer no momento que Ele quer. Porque o nosso momento, o nosso viver é o hoje. Esquece o passado e o que virá, Deus proverá. Deus nunca vai te dar o que você precisa ou não precisa, além do que você merece. Então, assim, pai, hoje eu entendo muito o que Deus fez sobre a minha vida, porque Ele estava cuidando de mim já há muito tempo atrás, para que hoje eu pudesse ter essas rendas, para que hoje eu pudesse me sustentar. Sustentar o meu dia a dia ali, me sustentar ali o que eu preciso, as minhas necessidades, porque não é fácil você viver a cada dia pensando no futuro, se preocupada com o futuro, não é fácil. E também não é para qualquer um. Porque se hoje você tem de tudo, hoje eu estou tranquila, hoje eu tenho de tudo, mas sempre nós vamos ter alguma coisa que Deus vai colocar ali numa pedrinha no nosso sapato para a gente poder sempre lembrar: ei, eu preciso viver o extraordinário de Deus. Estou muito acomodada. Porque se você vive o eu próprio, se você consegue fazer tudo com a sua mão, você não vai conseguir viver o extraordinário. Se você for tudo fácil para você hoje, você não vai conseguir viver o extraordinário. Você só consegue viver o extraordinário de Deus quando você passa a viver momentos com Ele, experiência com Ele. Então, irmãs, eu fico muito grata a Deus com tudo aquilo que Ele proporcionou sobre a minha vida. E eu sei que eu saí dali, eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito ali quando a médica me disse que eu praticamente, irmãs, Deus já acrescentou. Eu não vou viver 10 anos a mais. E Deus já me acrescentou esses 10 anos de vida. Então, assim, quando Deus fala assim para você, filha, eu vou te acrescentar esses 10 anos de vida para conhecer a irmã Líbia, a irmã Isabel, a irmã Estela. Gente, são pessoas que eu amo realmente de coração, porque no momento que eu mais precisei, no momento que eu mais precisei da minha vida, essas pessoas estavam de braço aberto para mim. E quando eu disse assim, Senhor, eu não consigo mais ir na igreja, sabe o que Deus disse para mim? Então eu vou te preparar aqui, ó, em cima da sua cama para você me adorar, porque o celular, ele serve para você evangelizar. Ele serve para você, o celular não serve para você ficar o dia inteiro no Facebook ou em algum lugar que você que não te acrescenta nada. Ele serve para esses momentos. E só você viver nesse momento é que você sabe o quanto é importante viver um online ali, um extraordinário de Deus, junto com essas irmãs, a qualquer hora, irmãs, a qualquer momento. Hoje eu e a irmã Líbia, 2 horas da manhã, estava orando com uma pessoa que está na UTI. Por quê? Porque viver o extraordinário de Deus é isso.
Viver o extraordinário de Deus não é sobre bens materiais, é sobre viver experiência com Deus, é sobre viver o dia a dia com Deus, é sobre estar na presença, é sobre viver a presença de Deus. Então, eu fico muito grata a Deus por estar com este grupo, por estar nessa união, aonde Deus colocou sobre a minha vida. Pessoas como a irmã Rosana, que foi onde me colocou ali, me orientou sobre a congregação Unidos em Cristo. Então, eu agradeço cada uma. Eu tenho uma equipe, irmãs, de oração aqui, junto com essas irmãs, que unidas em Cristo, que eu só tenho que agradecer, mas agradecer de coração. Porque quando eu não posso ir, que eu só vou mesmo no final de semana, mesmo no culto, por causa da, né, meu esposo trabalha à noite, é só eu e ele agora aqui em casa. Então, irmãs, o tempo todo eu estou em oração, o tempo todo eu estou aqui buscando, clamando pelo meu e pelo seu extraordinário. Porque a palavra do médico, a palavra do advogado, a palavra até mesmo de um pastor, não é a última palavra. Escreve isso que eu estou te falando nessa manhã. Não é a última palavra, porque a última palavra Deus me disse há anos atrás, é a do Senhor. É Ele que bate o martelo e diz: Ei, eu te dou a última palavra. Não é quem pensa, quem estudou, quem fez, quem faz, não. Quem te dá a última palavra, quem está no controle da sua vida, do seu extraordinário, sou eu. Então, viver o extraordinário, aonde você chega e fala, Senhor, aonde há alguns anos atrás eu não tinha nada dentro de casa, e disse, Senhor, eu estou indo para um hospital agora com meu filho, mas eu preciso, Pai, de comprar algumas coisas dentro da minha casa. E aí eu entrei no banco e eu falei, Pai, eu não tenho nada, não tenho de onde tirar. E eu falei, Senhor, eu precisaria de uns R$ 80 para fazer uma comprinha, comprar um básico, para quando meu filho sair do hospital eu ter um básico para a gente viver. E eu dentro de um ônibus, Deus disse assim para mim, filha, eu estou contigo, você é a menina dos meus olhos. E aquilo confortou meu coração e eu fui para o hospital. Cheguei lá, fiquei com meu filho no hospital, tudo. E só que a minha preocupação não era estar no hospital, porque lá ele estava comendo, ele era bebê naquela época. Ele era muito pequeno, então a minha preocupação não era ali, naquele momento onde ele estava comendo, é quando ele saísse dali. E quando ele saiu, eu falei, Senhor, eu vou passar aqui no banco, mas eu sei que eu não tenho nada, porque foi numa época onde eu estava passando esse processo, onde já, né, tinham roubado o meu carro até mesmo, eu estava pagando um carro que nem tinha, né? Já tinham roubado, fiquei 5 dias só com o carro. E então, de repente, foi aonde eu passei no banco. Irmãs, se eu contar para vocês, não saiu nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Saiu R$ 80 no caixa. Da mesma forma que eu pedi para o Senhor dentro de um dentro de um ônibus que eu estava ali e falei para o Senhor que eu precisava, ainda falei para o Senhor tudo aquilo que eu precisava, Senhor, eu preciso de comprar papel, isso, aquilo, e fui falando para o Senhor tudo que eu precisava dentro de um ônibus, eu e Deus. Então, tudo que eu precisava, Deus não acrescentou nem uma bolachinha a mais, nem uma bolachinha a menos, foi os R$ 80. Porque a minha necessidade naquele momento era aquilo, era os 80, não era os 100, não era 200. Então, irmãs, eu sou muito grata a Deus. Eu tenho esses extraordinários vivendo com Deus, porque Ele me proporcionou isso. Eu agradeço muito a minha oportunidade de estar aqui com as Irmãs Unidas. E eu amo vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração a todas. Deus abençoe.